Olá, Itavuano, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula sobre os movimentos da Terra. E aí, para complementar essa videoaula, eu vou disponibilizar alguns outros videozinhos, algumas animaçõezinhas, tá? E eu vou pedir para que vocês tenham em mãos a apostila de vocês, o caderno de atividades e o caderno. No caderno, vocês farão anotações referente à aula de hoje, bem como as outras aulas, conforme a professora havia solicitado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Pessoal, aqui nós temos uma imagem, tá? Ali na página 19. E nessa imagem é possível observar o movimento aparente das estrelas, utilizando então uma câmera fotográfica especial. Para isso ela precisa ficar mais tempo aberta e depois passar por algumas edições, tá? Então hoje, graças à tecnologia, a gente consegue perceber através de imagens esses movimentos, tá? Mas esses movimentos eles já foram observados, interpretados por várias civilizações ao longo da história da humanidade. Vocês já viram, né, sobre as teorias, os modelos cosmológicos e perceberam que foi necessário o aperfeiçoamento de muitos instrumentos, muita observação, muito cálculo matemático para que a gente pudesse chegar ao modelo que nós temos hoje, tá? Que é o modelo heliocêntrico. Só relembrando, pessoal, o modelo heliocêntrico, o Sol no centro e os demais corpos celestes orbitando, né, ao redor dele. Aqui nós temos o primeiro movimento, que é o movimento de rotação. Essa aula a gente vai ser uma aula mais rápida, mais tranquila, porque vocês já aprenderam isso nos outros anos. Então nós só estamos revendo um pouquinho sobre esses movimentos. Tá? Então a Terra ela não está totalmente na vertical, ela está um pouco inclinada, né? E aqui a gente consegue observar o movimento de rotação. Aqui, como eu já falei para vocês, nós temos a linha do Equador, essa linha, aqui corta aqui o planeta no meio, e aqui nós temos os polos, Polo Norte e Polo Sul. Essa parte iluminada ali, dia, e a parte mais escura, noite. E aí eu coloquei para vocês as principais características da rotação. O que é rotação, gente? É o nome do movimento de algo que gira ao redor do seu próprio eixo. Vocês viram aqui em cima essa flechinha aqui, ó. Tá? Então ela está girando ao redor dela mesma, ao redor do próprio eixo. Isso é denominado rotação. Ela dá essa volta completa em aproximadamente 24 horas. E é o movimento que dá origem aos dias e às noites. Então, voltando lá, tá? A face que está voltada aqui para o Sol, onde há uma maior incidência de raios solares, é dia, e o outro lado, noite. Tá? Então, esse giro completo leva aproximadamente 24 horas. Há também a translação, aqui o Sol, translação, tá? É o tempo que a Terra leva para dar essa volta completa ao redor do Sol. E aqui nós temos algumas características da translação. Então, é o movimento da Terra ao redor do Sol. Transladar significa se deslocar de um local para o outro. Esse movimento se repete após cerca de 365 dias e 6 horas. E esse período é definido como ano. Para facilitar, gente, para não ficar confuso, né? 365 dias e 6 horas, definiu-se o ano bissexto. Então, a cada 3 anos com 365 dias, o próximo ano é o ano bissexto, que tem 366 dias. E esse dia mais é resultado da soma dessas 6 horas em 4 anos, tá? Mas existe um outro movimento que não é tão conhecido. Eu vou falar sobre algumas características desse movimento, pessoal, e depois eu vou mostrar para vocês em um outro videozinho uma animação que mostra como que ele é de fato, para que fique mais fácil de vocês visualizarem. Então a Terra conta com vários movimentos, mas alguns não são tão perceptíveis, tá, pessoal? Então a gente conhece mais rotação, translação e precessão, que é esse que vocês verão agora. Então, esse movimento tem menos consequências em relação ao movimento de rotação e translação. O eixo da Terra não é perfeitamente vertical, como vocês viram lá, eu mostrei que a Terra ela é inclinada.
e ela faz um ângulo de aproximadamente 23,5 graus, que vocês já vão ver na próxima imagem. Para imaginar essa inclinação, podemos pensar, por exemplo, em um peão girando. Tá? Então, ele não fica necessariamente na posição vertical em relação ao solo. Mais do que isso, quando inclinado, o próprio eixo do peão se movimenta em relação ao solo, fazendo um outro círculo como esse que é ilustrado aqui na imagem, tá? Então aqui, olha pessoal, tá mostrando um movimento de rotação, certo? Mas como existe esse ângulo aqui, né, por conta da inclinação, existe mais um movimento aqui, que a gente fez uma analogia, né, uma comparação com o movimento de um peão, por exemplo, tá? Mas esse movimento, gente, ele é muito lento, ele leva muito tempo, e leva aproximadamente 26 mil anos para acontecer. Possivelmente, né, a gente nem vai poder acompanhar isso aí, não vai conseguir observar isso. Constelações. O céu noturno tem aspectos diferentes ao longo do ano, então isso já era observado desde a antiguidade, pessoal. Algumas constelações são observadas em determinadas estações e não em outras. Aqui nós temos um exemplo da constelação de Órion. Então, por exemplo, atualmente no hemisfério sul é possível observar uma constelação típica no céu durante o verão, que é a constelação de Órion. Para localizar a constelação de Órion é fácil, é só você localizar as Três Marias, que são aquelas 3 estrelas, né, que são próximas umas das outras. Então, localizando ali fica fácil de achar, porque essas Três Marias formam um cinturão de Órion, tá, pessoal? Aqui é outro exemplo, então no fim do outono e início do inverno, por volta de junho e julho, mais ou menos, nós temos uma constelação que é típica no hemisfério sul, que é a constelação de Escorpião. Tá bom, pessoal? E o que acontece? Não é que realmente forma ali o escorpião, essa é a percepção que nós temos. Se a gente for analisar, existem indígenas que inclusive colocam essas constelações como lendas, tá? E elas têm uma outra nomenclatura em relação a que nós conhecemos. Com relação às estações do ano, existem subdivisões de acordo com padrões climáticos, mas isso varia muito de local para local, tá, gente? Se a gente for comparar, por exemplo, o inverno daqui com o inverno lá de Curitiba, já muda, né? Então, dependendo da localidade, acaba modificando aí ao longo do ano. E o que influencia? Que a latitude, ou seja, a relação de localização em relação à linha do Equador, altitude, quantidade e disponibilidade de água. Tá? Aqui nós temos algumas imagens dessas variações ao longo do ano. E aí, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês alguns videozinhos complementares e eu vou pedir para que vocês façam. Agora eu vou focar aqui porque eu preciso explicar para vocês. Tá? Vocês têm uma atividade que vocês farão na casa de vocês, que é essa aqui. Eu imagino que vocês não tenham uma bola de isopor na casa de vocês, mas não precisa ser uma bola de isopor, tá, gente? Vocês podem usar uma outra bolinha qualquer, ou até mesmo uma laranja, que vocês podem consumir, inclusive, depois, né? Vocês não precisam descartar. E um palitinho desses de churrasco, ou um lápis, alguma coisa que você tenha para poder fazer uma base. Vocês vão registrar essas informações nessa bolinha, e aí vocês vão responder a essas perguntas aqui, e depois eu vou fazer a correção com vocês. Uma outra coisa que eu quero que vocês façam é o que está sendo solicitado ali no finalzinho da página. Então, olha só, para organizar as suas ideias estudadas até o momento, faça um esquema do tipo mapa conceitual. Então, o que eu quero que vocês pesquisem? Primeiro, o que é um mapa conceitual? Como que eu posso fazer esse mapa? Pesquisem exemplos. E aí eu quero que vocês criem esse mapa conceitual com base nas leis das órbitas, tá? A primeira, a segunda, das órbitas, das áreas e dos períodos. A primeira, a segunda e terceira lei de Kepler, tá? Então eu quero que vocês façam. E com relação à gravitação, os movimentos celestes, os movimentos terrestres, então eu quero que vocês organizem isso de forma esquemática no caderno de vocês
E aí depois eu estarei verificando essa atividade, vocês vão me mandar uma foto dessa atividade aqui, tá, pessoal? Isso vocês vão colocar no caderno de vocês. Então essa vai ser a tarefa para casa. Espero que vocês tenham conseguido compreender as explicações. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando. Lembrando que vocês precisam assistir todos os vídeos até o final e fazer os registros de todas as aulas no caderno de vocês, tá? E todas as atividades que eu solicitar, inclusive essa do mapa conceitual, o professor estará verificando depois, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!